muito feliz com o nosso primeiro Glitter de 2025. Estava já com saudade de estar aqui com vocês. E nessa noite eu tenho uma notícia. Ela pode ser boa ou ruim, depende do seu ponto de vista. Sabe quando os nossos filhos estão em fase de crescimento e eles reclamam de dores no joelho? Quem já teve crianças que reclamou de dor no joelho? E a mãe sempre fala, filho, é dor de crescimento, porque crescer dói. Então, o crescimento, ele traz muita coisa boa. Glória a Deus, se a criança está com dores de crescimento, é porque ela está crescendo, é porque ela vai desenvolver. Mas o crescimento também traz a dor. E muitas vezes, o crescimento, ele exige que a gente mude algumas coisas, não é? Então, eu quero te dar já a notícia que esse será o nosso último Glitter. Calma. Eu só ia falar uma coisa antes, só para deixar vocês curiosos. O Juninho, se puder baixar o retorno um pouquinho, que aí eu consigo soltar mais minha voz. Obrigada. Nosso último Glitter com mesa posta. Ufa! Sabe por quê? Porque não cabe mais. Glória a Deus. Não é? A gente teve que deixar um monte de mulher de fora, tinha um monte de gente mandando mensagem, mas a gente não tinha mais onde colocar a mesa, e glória a Deus por isso. Então, nos próximos, a gente vai pensar em outra estratégia, né? Então, que bom que você está aqui para se despedir do último, mas nós realmente não temos mais espaço suficiente para fazer dessa forma. Então, curta, aproveite, né? Olhe para a mesa arrumadinha. Não que os outros a gente vai fazer feio, né? Vai ser legal também. Mas nesse formato, queridas, felizmente não dá mais, né? Porque é por um motivo bom. Vamos lá. Nessa noite eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração há alguns dias. E é uma história de duas mulheres, muito conhecida na Bíblia. Só que o que é maravilhoso da Bíblia é que quando a gente começa a ler e a gente começa a se aprofundar em uma verdade, você vai descobrindo tanta coisa incrível, vai saltando verdades de textos, pedras preciosas que a gente nunca tinha parado para pensar. E eu amo a Bíblia, porque ela é viva, e toda vez que a gente lê, a gente vê algo novo. Então, Deus começou a colocar no meu coração a história de duas mulheres, que você com certeza já ouviu falar. Mas eu quero trazer muitas verdades nessa noite que o Senhor coloca no meu coração a respeito dessa história. E essa história passa-se lá em Gênesis. A gente vai ler o capítulo 16. Nós vamos lendo os versículos, eu vou parar um pouquinho, vou explicar, nós vamos voltar. Então, deixa a sua Bíblia aberta aí em Gênesis 16. E nós vamos lendo. Vou falar nessa noite sobre Sara e Agar. Eu quero te lembrar que Sara, que era esposa de Abraão, ela tinha o nome de Sarai. Só que é muito difícil, né? Eu ficar falando aqui Sarai, Sara, Sarai, Sara. Então, nós vamos combinar que ela é a Sara e vocês vão entender. Porque nessa época que eu vou começar a história, ela ainda se chamava Sarai. Depois, lá na frente, que o Senhor muda o nome dela. E nessa noite eu vim à moda antiga, né? Vim pregar com o meu caderninho de devocional. Cadê a Carla? Carla está aí? Não? Vou fazer propaganda que ela que fez esse caderno bem lindo para mim. Eu vim pregar a moda antiga hoje, porque eu comecei a escrever um monte de coisa, e eu falei, meu Deus, eu não vou passar tudo isso para o iPad não, vou com o meu caderno mesmo. Vamos lá. Sara e Agar. Uma história muito conhecida, mas eu quero tirar nessa noite umas pedrinhas preciosas junto com você. Versículo 1 fala assim, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia. Repita comigo, serva. Guarda essa palavra. Por nome Agar. Disse Sarai a Abrão,
eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu o conselho de Sarai. Versículo 3. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou, repita comigo, tomou a Agar, egípcia, sua, deu-a, repita comigo, deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Queridas, dando um pano de fundo para você, né? Você conhece a história. Abraão estava lá na sua terra, bem feliz, bem contente. Deus chega para ele, vou resumir, muito resumido. Deus chega para ele e diz: Abraão, pega a sua esposa, deixa seu pai e sua mãe, pega seu gado, suas posses e vai embora. E Abraão vai embora, leva Ló junto com ele, vai caminhando pela terra. E Abraão não sabia para onde exatamente ele estava indo. Deus só chegou para ele e falou: Abraão, sai da tua terra. Ele falou: beleza, Deus, estou saindo, estou indo. Pegou as coisas e foi. E a cada passo que Abraão dava, Deus dizia: agora vai para lá, agora vai para cá. E nessas idas e vindas, Abraão e Sara, eles já eram prósperos, né? E eles foram prosperando ainda mais no caminho. Então, por onde eles passavam, eles iam comprando servos e servas. Que, na verdade, nessa época, né, existia o escravismo. Mas olha que interessante, porque Deus já tirou Abrão lá da sua terra, porque queria começar a mudar algumas coisas na história. Então você não vê, a Bíblia diz que na casa de Abraão não havia escravos, mas havia servos. E que os servos casavam-se ali, tinham filhos, e os filhos dos servos queriam ser servos de Abraão. Por quê? Porque com certeza Abraão era um patrão muito bom. Tratava eles com dignidade, pagava bem, porque era abastado. Abraão foi um dos homens mais ricos do Velho Testamento, né? A gente tem depois Salomão, tem Jó, mas Abraão foi um homem muito rico. Então, nessas idas e vindas, eles chegaram ao Egito. E no Egito, então, eles compraram essa serva chamada Agar. Ela era uma serva egípcia, que deixou tudo que ela tinha no Egito, que não devia ser muita coisa, afinal de contas, né, ela era serva, mas enfim, deixou sua família, deixou seu lar, deixou sua terra, seus costumes, sua cultura, seus deuses, e foi então habitar na casa de Abraão. Estando lá, ela se torna não somente uma serva, mas ela se torna uma serva íntima de Sara. Era como aquela confidente, era uma mulher que estava sempre junto com Sara. Provavelmente ajudava ela no banho, nas roupas, ouvia ela chorando, e ela estava ali. E aí, Deus fez uma promessa a Abraão, e que você lembra muito bem, vou te situar na história. Deus chega para Abraão e diz: você vai ter um filho, e o seu filho, né, vai ter muitos descendentes, você vai ter milhares e milhares de pessoas na sua geração, você não vai poder nem contar, vai ser como as estrelas do céu, os grãos de areia, né, do mar. E a gente sabe que Abraão era velho. Abraão era velho. E ele riu e falou: da onde essa história? Minha mulher já está na menopausa, né? E eu já sou velho, nada mais funciona direito aqui. Não vai engravidar. Mas eles tinham essa promessa. E Abraão guardou essa promessa no seu coração, e Sara também. Tanto tinha no seu coração, que chegou uma hora que ela acordou, né? E você é mulher, você vai me entender. Sabe aquele dia que a gente acorda e pensa: eu vou resolver isso hoje. Não dá mais para esperar. Chega, cansei, não aguento mais. Mulher tem seus pitis, né? Sara acordou nesse mau dia e falou: chega, Deus está demorando demais. Na verdade, ele não tem noção que eu já sou velha, que isso daí é loucura.
Tudo bem que a gente já, saiu da terra, já viu Deus fazer tanta coisa, mas isso é muita doideira. Então, vou resolver do meu jeito. Mas, queridas, Deus não muda as suas promessas, muda? O problema, sabe o que é? É que muitas vezes a nossa atitude pode atrasar as promessas de Deus. Muitas vezes as nossas escolhas podem trazer consequências que não faziam parte do plano e das promessas de Deus. Deus tinha um plano para o povo no deserto, de caminhar 40 dias para entrar na terra. Eles caminharam 40 anos, porque escolheram algumas coisas, porque se posicionaram de algumas formas que Deus falou, eu vou cumprir a promessa. Mas eles ainda não estão prontos, eu vou precisar preparar esse povo. Então, lembre disso. Deus não muda as suas promessas. A questão é que quando Deus promete, Ele cumpre. Amém? Ele faz. Da forma dEle, no tempo dEle, do jeito dEle. Mas Sara, como estava desconfiada que Deus não seria capaz, e estava cansada, estava num dia que ela estava surtada, ela disse, pois eu vou resolver esse negócio na força do meu braço, na minha sabedoria humana. E ela tem uma brilhante ideia. E eu fico pensando, quão terrível foi essa ideia. Sabe quando a gente faz uma coisa que a gente não para pensar nas consequências? E quando você viu, você fez, e depois como é que você lida com tudo? Sara chega então para Abraão e diz, sabe Agar? Aí eu estou aqui parafraseando. Abraão, sim, eu sei, a sua serva mais próxima. Então, o negócio é o seguinte, você vai deitar com ela e vai ter um filho. E eu acho engraçado, sabe o quê? Que Abraão, ele simplesmente escuta a Sara e vai. Pensa, ele era um homem. Mas, gente, vamos pensar no contexto. Aquela mulher estava todos os dias ali na casa deles. Os servos gostavam de Abraão. Ele deveria ser servido por ela todos os dias. Talvez ela tinha Abraão por pai, porque ele já era velho. Imagina para Agar o constrangimento, a humilhação, a vergonha de ter que se deitar com Abraão para ter um filho. Eu amo a Bíblia porque a gente tem que parar aí fundo nos textos e a gente começa a pensar nas situações de verdade. E você fala, meu Deus, se eu fosse Agar, o que eu faria? Com certeza não foi bom. Com certeza não foi prazeroso. Com certeza foi terrível. E sabe o que eu acho engraçado? A gente leu aqui, no versículo 3 de Gênesis, olha que engraçado. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão. Agora coloca para mim Gênesis 3:6. Vê se vocês veem alguma coincidência nas questões aqui. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, porque já tinha sido convencida pela serpente, vamos lá? Pode passar. Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao seu marido e comeu. Eu consigo ver muita coincidência aqui. Eva toma do fruto e dá para o seu marido. E o seu marido come. Agar toma da sua serva. Ficou estranho, né? E dá para o seu marido. Não era essa a intenção, mas voltando, estou falando da atitude da Sara. Ela faz a mesma coisa. Uma atitude totalmente intencional, mas esses dois homens respondem de uma maneira totalmente insensata.
Abraão não se levantou e falou: Sara, você está ficando louca? Como é que eu vou ter um filho? E olha o que mais que Sara fala ali no versículo 2. Ela fala: a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Ou seja, eu vou usar ela como um objeto para que eu seja edificada por meio dela. Já viu pessoas que querem crescer nas costas dos outros? Já viu pessoas que querem se dar bem ferindo o outro, machucando o outro? Isso não acontece, né, perto da gente, graças a Deus. Mas quantas mulheres, vamos falar da mulher, né, que quer ser admirada, mas aí para ser admirada ela tem que falar mal da irmã. Ela quer que elogiem o cabelo dela, e ela faz o quê? Ela fala mal do cabelo de todas as irmãs. Ela quer que elogiem a roupa dela, e então ela fala mal de todo mundo que está ao redor, para que só ela seja elogiada. Isso eu estou falando de coisas simples, básicas, mas, queridas, pode ser muito mais profundo. Agar aqui estava usando a sua serva como um objeto, para que ela se edificasse nas costas dessa serva que estava lá servindo ela todos os dias com amor, com carinho, com dedicação. Então, avaliando os planos de Sara e avaliando o que aconteceu com Eva, eu te digo, nós precisamos ter cuidado com as nossas ideias. Se você levantou num dia que você está decidida a resolver, eu te digo, não faça nada. Não resolva na força do teu braço. Não resolva as coisas na raiva. Não resolva as coisas na ira. Não resolva num dia mau. Na TPM não se resolve. Não tome decisões na tua TPM. Não queira discutir com ninguém no teu dia mau. Porque no mínimo vai vir uma ideia ruim. E essa ideia pode ter muita consequência. E foi o que aconteceu com Sara. Nem sei como esse dia mal chegou para ela. Ela tinha menopausa. Apesar de que na menopausa diz que, né, os hormônios são mais loucos ainda. TPM então não era, né? Mas era aquelas loucuras de mulher que de vez em quando dá. Vamos para frente no texto, para a gente continuar. Gênesis 16, versículo 4, diz assim: ele a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto. Nós vamos parar por aqui. Olha o que acontece. Agar engravida. Só que Agar, ela não tinha estrutura para estar carregando um filho de Abraão no ventre. Não foi ela que foi chamada por Deus para ser quem daria um filho a Abraão. Mas ela não foi intrometida da história. Ela só entrou de gaiato nessa história, por obediência. Ela obedeceu a sua senhora. Mas imagina dentro dela crescendo aquela barriga. E Sara começa a ficar com inveja. Olha só, ela tem a ideia, ela bola o plano, ela faz que o plano se execute, e depois que acontece, ela fica com raiva que o plano deu certo. Porque agora, Agar está grávida, talvez não ocupando mais uma posição de serva, porque agora, né, naquela época, não era como hoje, né?
que as mulheres trabalham até o dia que a bolsa estoura. Eu fui assim, né? Mas naquela época as mulheres engravidavam e ficavam sendo todas cuidadas, servidas, amparadas todo o tempo, todos os dias. A gente não sabe, mas pela cultura, a gente imagina que Agar estava ali sendo mimada, cuidada. Mas imagina que constrangedor, né? Abraão olhando aquela barriga crescendo, sabendo que o filho era dele, mas aí imagina, ele não podia nem passar a mão na barriga, falar com o filho, uma coisa muito estranha. Mas Agar começa, então, a se encher. E fala, opa, eu ocupei aqui uma posição de liderança, eu ocupei aqui um lugar bom, um lugar que eu não sou mais só uma serva, mas agora eu sou a mãe do filho do meu Senhor. E então, como ela não foi preparada na sua cultura, e não foi preparada por Deus, ela então começa a cair em erros. Sabe quando Noé planta uma vinha e a vinha dá muito certo, e Noé faz um vinho e viu que era bom e tomou muito e ficou bêbado, e os filhos viram a nudez e ele teve que amaldiçoar os seus filhos? Noé ali se embebedou nas bênçãos de Deus. Às vezes, querida, Deus tem que ter limites conosco, porque Ele sabe que se Ele der tudo o que você quer, você vai esquecer de onde veio tudo isso. Será que o nosso coração não vai se esquecer de Deus quando de fato eu alcançar o que eu quero? Será que uma bênção maravilhosa recebida não vai fazer com que eu me ensoberbeça, como Agar fez? Ela tem todo o direito dela, o que ela passou foi terrível, mas ela não poderia ficar se ensoberbecendo e desprezando agora aquela que era ainda a sua senhora. E com isso, Sara começa a ficar muito chateada com a situação. E ela pensa, eu preciso dar um jeito nisso. Então, como ela não podia agora expulsar a mulher grávida de casa, ela começa a fazer o que toda mulher endemoniada sabe fazer. Ela começa a perturbar essa mulher até que ela não aguente mais. Vocês já perceberam que nos filmes da Disney, né, ou de qualquer outra, sempre é a madrasta que é má? O padrasto não é mau. É sempre a madrasta que trata mal, é sempre a madrasta que traz humilhação. Por que será, né? Não sei. Coincidência? Mas Sara, não sei, começou de certo a desprezar, começou a não colocar comida tão boa para ela, talvez colocou ela para dormir num lugar ruim, porque mulher, eu vou te falar uma coisa. A gente, como mulher, tem que cuidar do nosso coração, porque a gente sabe ser muito boa, mas a gente sabe ser muito ruim também. Então, cuida do teu coração. Porque quando a gente quer ser ruim, quando a gente quer humilhar alguém, é incrível como uma mulher consegue fazer isso. Você nunca vê um homem humilhando outro homem no nível que uma mulher que está se sentindo ameaçada faz. Dá medo? Né? Então cuida. Então eu não quero nem imaginar o que Sara fazia com essa mulher. E sabe o que acontece? Uma mulher grávida, ela estava sendo tão pressionada por Sara que a Bíblia diz que ela fez o quê? Ela fugiu. Pensa o nível de estresse para uma mulher grávida, sem casa para morar, sem ter quem a sustentasse, sair fugida. Naquela época não tinha cartão, não tinha dinheiro para levar, não tinha como levar muita comida, ela estava grávida, não podia carregar peso, não tinha carro, mas ela simplesmente foge, porque a pressão que ela devia estar sentindo da sua senhora devia estar sendo terrível. Terrível. Só que Agar, ela corre para o deserto. E a Bíblia diz que ela vai para uma fonte.
E nessa fonte, o anjo do Senhor vem ter com ela. Agora, nós temos aqui duas coisas. Primeiro, ela fugiu. É uma fuga. Deus não nos fez para fugir. E eu já termino esse ponto. Mas Deus nos fez para encontrar nele um lugar de refúgio. É diferente. É diferente. As palavras são parecidas, mas é diferente. Agar foi para o deserto. E ela foi para a fonte. Agora vamos parafrasear e fazer um comparativo aqui. Para onde nós fugimos quando a coisa aperta? Aonde Deus nos acha quando a coisa aperta? Será que Deus nos encontra na presença dEle? Ou será que Deus nos encontra por aí, tentando resolver tudo com a força do nosso braço? É incrível a experiência que Deus deu para Agar no deserto, junto à fonte. É maravilhosa. Mas, queridas, quantas de nós, às vezes, resolvemos fugir? Fugir dos planos de Deus, fugir das promessas de Deus, fugir da presença de Deus, fugir do trabalhar de Deus na nossa vida. Agar estava lá sendo humilhada, mas isso fazia parte do preparo que Deus estava fazendo na vida dela. Afinal de contas, a promessa não era para ela, mas Deus não ia desamparar uma mãe com um filho no ventre. E já que ela entrou nessa história de gaiato, Deus também parou e falou: eu preciso cuidar da minha filha agora. Ela é uma egípcia, mas ela conheceu sobre mim na casa de Abraão. Então eu vou visitá-la. Ela está fugindo e eu vou visitá-la. Vamos continuar lendo. Gênesis 16 ainda. Nós vamos ler o 7 de novo, só para eu te contextualizar. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Imagina você no lugar dela. Fugiu, foi para uma fonte, porque precisava de água para não morrer. Estava lá no teu canto, tinha sido humilhada e tudo aquilo que eu já falei. E o anjo do Senhor, a Bíblia aqui escreve o anjo do Senhor com letra maiúscula. Nós sabemos que quando a Bíblia usa essa nomenclatura, ela está descrevendo uma teofania, uma manifestação do próprio Deus. Não era só um anjo, mas era o próprio Deus descendo ali falando com a sua filha agora. E Deus diz para ela, Deus faz uma pergunta para ela: Agar, serva de Sarai. Deus está lembrando ela: ei, lembra qual é o teu lugar. Você não é uma fugitiva. Você não é alguém que é para andar errante no deserto. Mas você é serva de Sarai. Então agora faz o caminho de volta. Volta para a casa da tua senhora e se humilha. Gente, que Deus é esse? Será que ele não tinha noção da dor daquela mulher? O que Deus estava fazendo aqui com Agar? Estava reposicionando ela no lugar que ela nunca deveria ter saído. Isso significa que muitas vezes a gente está em um lugar na nossa vida e a gente está sofrendo.
A gente está passando por humilhação. A gente está a ponto de desistir de tudo. E Deus diz, é aí que você tem que ficar mais um pouquinho. Porque é nesse lugar que eu vou usar para trabalhar na sua vida. E é a partir desse lugar que eu vou escrever a tua história. E é a partir desse lugar que eu vou trazer renovo, que eu vou trazer restituição, que eu vou trazer cura. Amém? Você está comigo? Você está com frio? Sim. Vamos aumentar o ar um pouquinho, meninas? Eu estou congelando aqui. Mas se eu pôr minha blusa, vai me dar calor, entendeu? Daquela coisa, tira a blusa, põe a blusa, né? Então, eu vi que vocês estavam congelando e eu também estava no louvor. Queridas, esse é o padrão de Deus. Deus sempre vai fazer a gente fazer o caminho de volta quando você saiu de um lugar que teve pendências na sua vida. Amém? Deus não quer que a gente viva com pendências. Eita! Deus não quer que a gente viva com situações que não foram resolvidas na nossa vida. Ele encontra Agar, ele podia falar um monte de coisa. Ele podia falar, minha filha, eu vi tua dor. Minha filha, vem cá. Minha filha, eu vou te cuidar de você. Eu vou providenciar outra casa para você morar. Porque é isso muitas vezes que a gente quer que Deus faça com a gente. Ai, minha querida, vem cá, eu vou passar a mão na sua cabeça, eu estou vendo a sua dor. E não que Deus não faça isso. Porque Deus é o nosso refúgio, Ele nos consola. Querida, mas Deus não vai ficar alimentando a nossa imaturidade. Amém? Deus não vai ficar alimentando a nossa infantilidade. Deus não vai ficar alimentando sentimentos errados no nosso coração. E muitas vezes, ao invés de passar a mão na nossa cabeça, Deus vai olhar para nós e dizer, volta, se humilha, faz o caminho de volta. Eu preciso terminar essa obra que eu comecei na sua vida. É diferente o padrão de Deus. É diferente do nosso padrão. Porque nós achamos, ai, Deus vai fazer justiça. Só que a nossa justiça é totalmente diferente da justiça de Deus. Normalmente Deus não faz do jeito que a gente quer que Ele faça. E isso é para te provar que você é humana, limitada e que Deus é soberano. E que Deus tem o controle de tudo. E que Deus não abre mão da justiça dEle, do padrão dEle, da palavra dEle. Sabe? Não adianta a gente fugir. Se você está fugindo de algo na tua vida, querida, uma hora ou outra Deus vai te encontrar. E Ele vai dizer, volta, resolve, acerta. Porque você precisa estar livre para que eu possa prosseguir com você. Agora, olha que incrível. A partir do versículo 10, a gente vê Deus vindo com a parte boa. É aquela história, primeiro eu vou falar a parte ruim, Agar. A parte ruim para você é que você vai ter que voltar, se humilhar, entendeu? Passar vergonha, porque você fugiu, pedir perdão. Mas a parte boa, sabe o que é? Olha só. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Queridas, primeiro, Deus faz aqui uma ecografia, 4D, contando para ela, Agar, você sabia que você está grávida de um menino, né? Porque, gente, naquela época não tinha ecografia, né?
Eles não viam o sexo do bebê. Mas Deus estragou a surpresa. Deus falou, você está grávida de um menino e o nome dele vai ser Ismael. Segunda coisa, percebe a semelhança da promessa que Deus faz a Ismael com a semelhança que Deus tinha feito a Abraão? Uma mulher que não era da linhagem de Abraão. Uma mulher que não era escolhida, era uma mulher egípcia. Mas por quê? Ela ouviu o Senhor e obedeceu. Deus olhou para ela e falou, ok, você vai voltar, eu sei, já estou vendo no teu coração que você aceitou voltar. E agora eu vou te fazer uma promessa, porque o filho que você carrega, por mais que você pense que foi um erro, por mais que foi humilhante concebê-lo, por mais que foi abusivo até certa forma, está com ele no seu ventre. Eu tenho uma promessa para ele e para você também. E Deus então faz a promessa que nós acabamos de ler. E sabe o que é incrível? Que ali, Agar, ela tem uma revelação de uma das faces de Deus. E ela fala em hebraico. Uma mulher egípcia, falando com Deus em hebraico, ela fala, eu roi, como diz em hebraico. Não sei pronunciar direito. Mas significa, tu és o Deus que me vê. Agar aqui tem uma revelação, que por mais que ela foi desprezada, por mais que ela foi rejeitada, por mais que ela foi colocada numa situação que fugiu do controle dela, ela não pediu para estar ali. Ela tem a revelação que Deus é o Deus que vê a sua filha. Eu quero te dizer, querida, os olhos de muitas pessoas podem não te ver. Os olhos das pessoas mais próximas de você podem não enxergar o seu coração. Pode não ver teu sofrimento. Pode não ver as tuas dores, mas você serve um Deus que te vê. Um Deus que te vê em todo o tempo e nunca vai perder o controle da sua vida. E Deus ainda diz, seu filho se chamará Israel, aliás, Ismael, porque eu sou o Senhor que ouve a sua aflição. Deus se importa com uma mulher que não tinha nada a ver com a linhagem dele. Diz, vem cá, eu vou me revelar a você. Como um Deus que te vê, como um Deus que cuida de você, como um Deus que ampara você, como um Deus que cura, que sara, que te renova, que coloca esperança no seu coração. Querida, esse mesmo Deus é o Deus que eu e você servimos hoje. E temos livre acesso à presença dEle. Sara recebe Agar de volta. Mas essa relação com certeza não foi tão boa. Imagina então quando o menino nasceu e Sara ainda continuava estéril. Agora, Deus não esquece das suas promessas. E lá na frente, em Gênesis 17, versículo 19, Deus vem confirmar e relembrar Abraão e Sara da sua promessa. Ele diz assim, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, faloei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque,
o qual Sara te dará à luz, nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano. Então Deus vem aqui relembrando Abraão. E Deus também diz a Abraão, que imagina Abraão, queridos, Ismael era o seu filho. Sara não era nada daquela criança, era a madrasta. Mas para Abraão era o seu primeiro filho. Imagina que Ismael cresce na casa de Abraão, chamando Abraão do quê? De pai. Imagina ele aprendendo a andar, ele vindo nos braços de Abraão. Então imagina aquela relação de Abraão e Ismael. E quando Deus chama Abraão para lembrar ele da promessa, Deus vem falando de Ismael. Mas Deus fala, olha, a minha aliança é com você e com Sara. Mas eu vou abençoar Ismael mesmo assim. Eu vou fazer dele um grande guerreiro. Ele vai ter príncipes, ele vai fundar tribos, ele vai fundar um povo. E eles vão ser também incontáveis. Então Deus vem confirmando a promessa. Mas, Gênesis 21, a gente vê o desfecho dessa história. E eu já estou indo para o final. Meu Deus do céu. Não dá para parar o relógio, não. Gênesis 21. É que a história é muito legal. Eu avisei que eu queria 1h30 para pregar hoje. Não me deixaram. Falaram que vocês estão com fome, que vocês vão ficar braba se não comer. E eu não quero lidar com ninguém braba aqui. Né? Então, deixa quieto. Gênesis 21, do 17 ao 21. Antes, quero só te explicar. Eu vou ter que ler para você. Gênesis 21, do 8 ao 13. Isaac cresceu. Ah, tá. Deixa eu te contar, né? 13 anos depois, mais ou menos, quando Ismael já tinha seus 13 anos, estava naquela fase bem legal de menino, 13 anos, adolescente, nasce o seu irmão, Isaac. E nós estamos aqui na festa de desmame de Isaac. Olha que festa legal. Nem dá para contar muito, né? Porque senão já vão criar o chá de desmame. Porque na minha época era só chá de bebê, agora é o chá revelação, depois vem o chá de bebê, depois é o mêsversário, o segundo mêsversário, nananana. Daqui a pouco estão criando o chá do desmame. E eles faziam, de fato, uma festa para desmamar essa criança. Eu não quero nem pensar com quantos anos a criança era desmamada, né? Vamos lá. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão, agora presta atenção no que Sara falou, rejeita essa, mas não era serva? Por que agora Sara chama ela de escrava? Abraão não tinha escravos, mas Sara chama ela de escrava. Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho, como eu expliquei. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Olha como Deus chama Agar. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele o teu descendente. Querida, se coloque em pé, só para você pensar que está acabando já. Quando Agar servia para Sara, quando ela era para Sara
uma boa oportunidade de Sara ter filhos nas costas dela, que era esse o plano inicial, ela chamava Agar de serva. Mas quando Agar começa a ameaçar, não com ameaças literais, mas uma ameaça de que ela dê um filho a Abraão. A ameaça de que o filho dela estava crescendo. A ameaça de que o filho, para Abraão, era o seu primogênito. Agora, no coração dela, Agar então não era mais serva. Agora ela a escrava. Queridas, será que quando as pessoas não nos servem mais, a gente simplesmente descarta elas? Porque um escravo não tinha dignidade nenhuma, não tinha direitos nenhum, mas um servo tinha. Será que quando as pessoas já não nos servem mais, ou quando a gente não pode mais tirar proveito de alguém, a gente simplesmente descarta? Ou será que você já foi descartado por alguém? A pessoa me sugou, me sugou, me sugou, me sugou, me sugou, até o dia que eu disse não para ela, onde eu coloquei limites e aí eu fui descartada. Nós precisamos cuidar para não ter esse coração de Sara. Sabe o que acontece? Para Sara, agora ela chamava e dizia que Agar era escrava. Mas para Deus, queridos, Agar era quem ela era. As pessoas podem falar tantas coisas de nós. As pessoas podem dizer tantas coisas de nós, podem nos julgar, podem dizer que nós somos isso, que nós somos aquilo. Mas eu vou te dizer de novo, porque eu sempre falo isso, o que verdadeiramente importa é a verdade que Deus tem sobre a sua vida. É quem nós somos para Ele, diante dEle, é como Ele nos chama. Ele fez questão, Sara falou, pega essa escrava, despede o filho da escrava. Ela fala 2 vezes. E Deus chega para Abraão e diz, pega a sua serva, pega o filho da sua serva. Para Deus dizer assim, olha, para toda vez que Sara falou escrava, eu vou afirmar que ela não é escrava, ela é serva. A voz de Deus ecoa todos os dias no nosso coração, dizendo, você é filha, você é aceita, você é amada, você é bela aos meus olhos, a tua dor não te define, as tuas emoções não te definem, o teu dia mal não te define. Mas às vezes nós ficamos lá no escrava, escrava, escrava. Enquanto Deus está aqui dizendo, filha, filha, filha. Abraão, com dor no seu coração, chama Agar e diz, Agar, eu vou ter que te despedir, chegou a hora. Mas agora, percebe que Agar, ela não sai fugida como da primeira vez. Agora ela sai com honra, agora ela sai despedida por Abraão, é diferente. E Abraão dá a ela um pedaço de pão, dá um cântaro com um pouco de água. Ela pega Ismael pela mão, já era grande o menino, já era um adolescente, e ela vai então para o deserto. Afinal de contas, eles moravam no deserto, né? Mas ela vai em direção a um deserto. E nesse deserto, a água do cântaro acaba. E ela, desesperada, agora sabendo que não podia voltar, porque já tinha fechado o seu ciclo lá. Queridas, tem lugares que Deus nos faz voltar, para resolver situações, para ter uma nova experiência,
para ter um ressignificado de tudo aquilo que talvez você passou e não foi bom. Mas tem lugares que Deus diz, aqui fechou, aqui acabou. O ciclo dela na casa de Abraão tinha encerrado. Então, na primeira vez, ela tinha para onde voltar. Mas agora não. Era uma mulher que tinha abandonado tudo lá atrás para servir a Abraão e Agar e Sara. Então, quando ela vê a água acabando, ela olha para o lado e só vê deserto e não vê nada. Ela tem uma ideia muito estranha. Ela deixa Ismael num lugar e ela diz, fica aí meu filho, e aí que você vai morrer, literalmente, e eu vou longe de você. Vou a uma distância longa, até o ponto que eu não possa escutar mais o seu choro. E nós dois morreremos aqui no deserto. Essa foi a ideia dela. Mas lembra que no deserto ela teve uma experiência com o Deus que a vê. E quem volta para ter com ela agora no deserto? O anjo do Senhor, em letra maiúscula. Gênesis 21, 17, eu termino com esse versículo. Diz assim, Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, e lhe disse, que tens, Agar? Em outras palavras, que foi, mulher? O que está acontecendo? Por que você está aí chorando? Por que o menino está lá longe de você chorando? O que está acontecendo? Qual é o problema? E ela diz, e Deus diz, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Continuando, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e, indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Queridas, quando a água do cântaro acabou, ela falou, acabou, agora a gente vai morrer aqui. Vamos morrer de sede no deserto. Não tem água, não tem fonte, não estou vendo nada aqui. Né? De uma maneira precipitada, ela falou, meu filho, fica aí chorando até você morrer, mas eu, como sua mãe, não quero ver você morrer, vou bem longe de você. E Deus olha e fala, meu Deus. Deus chega e fala, Agar, o que você tem? Qual é o problema, Agar? Qual é o problema? Por que você está chorando? Porque tinha acabado a água do cântaro. E ela achou que eles iam morrer de sede no deserto. Percebe que muitas vezes a gente olha para uma situação, para uma privação da nossa vida, para um problema da nossa vida, e por causa de algo tão pequenininho, a gente diz, vou morrer. Não vou aguentar, vou largar a mão, não vou dar conta. Alguém aqui já pensou assim ou só eu? O problema de Agar não era estar no deserto, o problema de Agar é que a água do cântaro tinha acabado. E ela disse para Ismael, nós vamos morrer de sede. Então vamos sentar e esperar morrer. Ei, quantas vezes a gente está igual ela? Sentada dizendo, Deus, morri. Entreguei os bets, entreguei tudo, não dou mais conta, chega, acabou, não consigo mais. Quantas vezes eu já pensei assim, queridas? Não aguento mais, acabou. Quem nunca, que atire a primeira pedra, quem nunca disse, vou sumir, vou desaparecer, eu quero morrer, Senhor, me leva,
E depois de 10 minutos está lá, Senhor, eu retiro todas as palavras que eu falei. Senhor, não leve em consideração a minha ignorância. Deus falou, Agar, qual é o problema? É água? Então Deus abriu os olhos dela e falou, olha aqui a fonte, olha aqui o poço, tem água. E ela levanta e fala, ai que legal, não vamos mais morrer, agora tem água. Vai lá e pega o menino e toca a tua vida. E é o que ela faz. Mas por que que ela tem coragem? Porque ela tinha uma revelação de quem Deus era na vida dela. O Deus que a vê na sua aflição. O Deus que ouve a voz da aflição. O Deus que vê ela em todo o tempo. E com essa mesma revelação de quem Deus era para ela, ela consegue sair de um lugar que ela já tinha decidido morrer e se levantar. Eu te pergunto nessa noite, querida. Quem é Deus para você? Quem é Deus na tua vida? É a partir dessa revelação que você tem de Deus, que você vai ser sustentada todos os dias da tua vida. É a partir das palavras que Deus tem sobre você, que você vai conseguir sobreviver em meio ao caos, em meio a dias maus, em meio a lutas, em meio a dificuldades, em meio a doenças, em meio aos vales. Quem é Deus para você? Se uma mulher egípcia, que não tinha conhecimento nenhum das coisas de Deus, conseguiu ter revelação de quem Deus era, eu acho que eu e você também conseguimos. Feche os seus olhos, querida. Espírito Santo de Deus. Nos leva a ser mulheres que conhecem quem Tu és. Revela-nos, Senhor, quem Tu és na nossa vida. Para algumas aqui, Deus está falando nessa noite, eu sou o Deus que cura. Eu sou o Deus que provê todas as coisas. Eu sou a sua justiça. Eu sou o seu Pai. Eu sou o Deus que te chama pelo nome, que tem o seu nome escrito na palma das minhas mãos. E mesmo que você tenha sido abandonado, eu cuido de você. Eu sou o Deus que te sustenta. Eu sou o Deus que ouve o choro da tua aflição. Eu sou o Deus que traz alegria para a tua alma. Eu sou o Deus que traz vida onde há morte. Eu sou o Deus de restauração. Eu sou o Deus de milagres. Eu sou o Deus que é soberano, que está no controle de tudo que você está passando. Quem é Deus para você, querida? Quem é Deus? Eu sou o Deus que governa a sua vida, que controla os seus dias. Eu sou o Deus que é dono do tempo. Perfeito. Eu sou o Deus que te dará mais e mais revelações da minha palavra. Eu sou o Deus que te levanto. Eu sou o Deus que derramo sobre ti a minha unção. Eu sou o Deus que te preparo. Eu sou o Deus que te uso. Flua através da sua vida. Ajuda-nos, Senhor, a ter revelação de quem Tu és. Porque é nessa revelação que nós seremos sustentadas.
É nessa revelação que nós seremos curadas, saradas, libertas. Oh, Espírito Santo, confirma no nosso coração as verdades que Deus já falou. Oi, a catara labassuri, era la canteri, era la baixê. Nos sustenta em quem Tu és. Nos sustenta em quem Tu és, Senhor, para nós. Oh, Jesus. Nos sustenta, Senhor, em quem Tu és. Não nos deixa nunca esquecer de quem Tu és na nossa vida. Não nos deixe esquecer de quem Tu és, Jesus. Eu Te agradeço, Pai, por essa noite. Eu Te agradeço, Senhor. Obrigada pela Tua palavra, que é viva em nosso coração. Obrigada pela Tua presença tão palpável. Oh, obrigada porque temos livre acesso a Ti, Senhor. Vem transbordando no nosso coração de uma maneira sobrenatural. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Que cada mulher aqui saia com o seu coração cheio da verdade do Senhor, da revelação de quem Tu és. Que cada mulher aqui, Senhor, tenha dentro do seu coração as suas verdades bem estabelecidas, bem firmadas, para que nunca haja dúvida de quem Tu és para nós e de quem nós somos para Ti. Alinha o nosso coração com as Tuas verdades, Jesus. Alinha o nosso coração com as verdades do reino. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Eu Te agradeço, Pai, por essa noite. E eu oro que essa palavra, ela tenha caído, Senhor, aqui em terras férteis. Que essas sementes possam produzir muitos e muitos frutos. Que a Tua palavra entre em nosso coração e gere muitos e muitos frutos. Para a honra e glória do Teu nome.
para a honra e glória do Teu nome. Nós Te adoramos, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome. Nós Te damos graça, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é digno de ser adorado e exaltado. Querida, termine essa noite dizendo ao Senhor o que Ele é para ti. Dirija a Ele palavras de adoração, palavras de amor, palavras de gratidão. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Seja adorado. Tu és o nosso Deus, o nosso único Deus. Nós Te amamos, Te adoramos, Te rendemos graças, Senhor. Recebe aqui a nossa adoração, a nossa gratidão. Recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Obrigada. Obrigada, Jesus, pelo Teu cuidado conosco, pelo Teu grande amor. Eu abençoo, Senhor, cada mulher que está aqui. Eu declaro cada uma saindo cheia da Tua presença, do Teu amor, da Tua graça. Que cada uma aqui possa transbordar, Senhor, da Tua presença, do Teu óleo, do Teu Espírito. Oh, Jesus, que cada uma aqui volte à sua casa cheia de fé, cheia de esperança, lembrando de todas as palavras e as promessas que o Senhor tem, porque Tu és um Deus fiel, um Deus que cuida de nós. Oh, obrigada, Senhor, pela vida de cada uma que está aqui. Eu a abençoo cada uma. E eu declaro, Pai, que nesse tempo agora de comunhão, nós seremos ainda mais abençoadas umas pelas outras. Que a nossa vida, Senhor, possa abençoar a vida da nossa irmã. E que nós saiamos daqui cheias de alegria, cheias da Tua presença, cheias da Tua graça. Pelo poder que há no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridas. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor nessa noite. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Então agora, vamos para a parte gostosa. Naturalmente, né? Porque espiritualmente e emocionalmente não tem nada melhor do que estarmos aqui na presença de Deus. Queridas, nós temos muitas mesas. Os lugares estão contados, literalmente. Então não sente na sua mesa e deixe 3 cadeiras vazias. Já chama as irmãs, já vai sentando todo mundo. E aí depois, lá no hall, as meninas vão explicar como vai funcionar. Como eu falei, se despeçam com muito carinho, postem foto, marquem a Lifeway dizendo café bonito, do glitter, mesa posta. A despedida. A despedida, quem sabe, né? Depois, outro dia, quem sabe, num lugar maior, né? Amém? Mas, querida, desfrute desse tempo. Eu sei que já é tarde, eu peço perdão. Mas eu avisei os bastidores que a minha palavra era um pouquinho longa. E eu não queria deixar de compartilhar. Amém? Então não fique braba comigo, é o último glitter assim, tá bom? Vai para casa com o seu coração em paz comigo e com Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Nós estaremos juntas ali também. Vamos ter sorteio de brindes. Podem já devagarinho ir se direcionando. Eve, quer dar algum recado aqui já? Não? Então tá bom.